Olá, eu sou Giovana Cunha e começa agora o Destaques TST, o programa que deixa você atualizado sobre as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, a edição desta semana traz um julgamento que, pela primeira vez neste ano, reuniu em sessão plena os ministros das duas sessões de dissídios individuais do TST. Eles debateram se o município de Belém é responsável ou não pelas dívidas trabalhistas de um convênio que prestava serviços de saúde para a comunidade. Entenda o caso. O caso que chegou ao TST é de uma agente comunitária de saúde que procurou a justiça depois de prestar serviços ao município de Belém através de uma instituição sem fins lucrativos. Isso porque a Federação Metropolitana de Centros Comunitários e Associações de Moradores, a FEMECAM, firmou convênio com o município de Belém para prestar serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde. A empregada, que trabalhava para a federação, pediu então que o município também fosse responsabilizado pelas dívidas trabalhistas dela. No TST, o debate foi para definir se este é ou não um caso de terceirização de mão de obra. Na análise feita no ano passado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, ficou definido que sim, e que o município deve arcar com as dívidas trabalhistas dos funcionários da federação. Mas já os ministros da SDI 2 tiveram um entendimento diferente em um caso parecido. Como houve divergência entre a SDI 1 e a SDI 2 sobre a mesma matéria, os 21 ministros que integram as duas sessões se reuniram em sessão plenária. O relator do processo, o ministro Barros Levenhagen, defendeu que o município não pode ser responsabilizado pelas dívidas dos funcionários da instituição privada. Não se mostra, a meu juízo, juridicamente sustentável a tese de o equiparar aos contratos de prestação de serviço, nos quais se encontra subtendida a conhecida terceirização de mão de obra, não se viabilizando a aplicação do item 4 da súmula 331, com o propósito de atribuir aos poderes públicos a responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas deixados pelas pessoas jurídicas, ainda que de direito privado, que é caso tenham celebrado com aqueles convênio para prestação de serviço na área de saúde. Mas o ministro Emanuel Pereira discordou do relator. Ele defendeu que, mesmo que o serviço de saúde tenha sido prestado através de convênio, o município também deve responder pelas verbas trabalhistas dos funcionários da federação. O argumento foi de que a administração pública não fiscalizou o contrato como deveria. Eu peço mais uma vez, vênia ao excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhagen para concluir pela incidência do item 4º da súmula 331 do TST, no caso de convênio firmado entre a administração pública e entidades sem fins lucrativos, sempre que demonstrada a conduta culposa por parte do ente público. O entendimento divergente saiu vitorioso com o voto da maioria dos ministros para que o município de Belém se responsabilize pelas dívidas trabalhistas dos funcionários do convênio. Agora você acompanha como os ministros julgaram este caso e por que o relator, ministro Barros Levenhagen, defendeu não ser possível delegar serviços públicos por meio de convênio. Ação rescisória originária, discussão de violação do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, há discrepância de julgados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Em boa hora foi suspensa a proclamação do resultado, não obstante a SDI 2 se incline à rescisão do acórdão da Igreja Terceira Turma. Tem a palavra o eminente ministro relator, Antônio de Barros Levenhagen. O relatório, senhor presidente, será bastante sucinto, porque se trata de uma ação rescisória originária proposta pelo município de Belém contra acórdão da terceira turma desta Corte, na qual se sustentara a violação do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição, em virtude de ter sido firmado tese de que, mesmo tratando-se de convênio para fomento de atividade na área de saúde, para o qual as entidades públicas o podem firmar, convênio que não se equipara a contrato de prestação de serviço, ainda assim entendeu que haveria responsabilidade subsidiária do município de Belém, invocando, para tanto, a antiga redação da súmula 131, item 4,
A ação rescisória foi proposta originariamente junto à SDI 2 e lá a maioria se inclinou pela rescisão, sustentando a tese de que, em se tratando de convênio, não há delegação de serviço público. Esse é o relatório sumariamente feito e eu passaria, então, a leitura do voto. Pois não há sustentação oral, queira prosseguir. É sabido que a ação rescisória constitui ação autônoma em que é dispensável precaucionamento de fato e de teses jurídicas, por não se equiparar a recurso de índice extraordinário, sendo imprescindível, contudo, ao exercício do juízo rescindente, que se possa extrair objetivamente da decisão rescindenda a tese veiculada pela parte, em função da qual diz ter havido violação literal de artigos de lei e ou da Constituição da República. Nesse sentido, tem-se orientado a melhor doutrina ao firmar posicionamento de ser indeclinável a rigidez do exercício do juiz residente em rescisória, fundado no artigo 485, inciso 5º do CPC, que o fato ou fatos jurídicos, a partir dos quais se sustenta a ocorrência de ofensa à literal disposição de lei, encontrem-se materializados na decisão rescindenda. Como escreve Coqueijo Costa, na página 180 da sua obra Ação Rescisória, escorado no ensinamento de Sérgio Rize, abre aspas, é preciso pôr em relevo que não é própria na rescisória por violação de lei a arguição de novas questões de direito não esgrimidas no processo onde foi proferida a decisão rescindenda, salvo se disserem respeito às normas aplicadas de ofício que independam de alegação das partes. Constata-se da outra decisão rescindenda, da larva da terceira turma desta Corte, não ter sido conhecido o recurso de revista do autor da rescisória ao fundamento de que o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária, mesmo tendo por pressuposto a celebração de convênio com a FEMECAN, não ter violado os artigos 197 e 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, nem os artigos 1º, 18, 24, parágrafo único e 25 da Lei 8.080 de 80. Pois bem, dispõe o artigo 197 da Constituição que, abro aspas, são de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 199, caput da Carta Magna, por sua vez, estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, enquanto o seu parágrafo 1º preconiza que, abro aspas, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Desse conjunto normativo extrai-se, inclusive por simetria constitucional, a juridicidade do convênio firmado entre o município de Belém e a Federação Metropolitana de Centros Comunitários e Associação de Moradores, tendo em vista o objetivo ali perseguido de incentivar a execução por entidade privada de serviços de interesse público por meio de auxílios financeiros ou subvenções. É disso, de outro lado, que convênio não se insere como modalidade de contrato, conquanto seja uma das ferramentas de que o poder público se utiliza para associar-se com outras entidades públicas ou entidades privadas. Na definição de convênio formulado por Maria Silvia Zanella de Pietro, em Direito Administrativo, 17ª edição, parte 292, trata-se de forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum mediante mútua colaboração. Acrescenta o autor elucidativamente a página 294 da sua obra. Quanto ao convênio entre entidades públicas e particulares, ele não é possível como forma de delegação de serviço público, mas como modalidade de fomento. É normalmente utilizado quando o poder público quer incentivar a iniciativa privada de interesse público. Ao invés de o Estado desempenhar ele mesmo determinada atividade, opta por incentivar ou auxiliar o particular que queira fazê-lo por meio de auxílios financeiros ou subvenções, financiamentos, favores fiscais, etc. A forma usual de concretizar-se esse incentivo é o convênio. Fecho aspas.
Dessa lição doutrinária, tem-se que o convênio não é modalidade de delegação de serviços públicos, e sim de fomento à sua execução por meio da iniciativa privada, atraída para essa finalidade incontrastável expressão social, mediante concessão de auxílios financeiros, subvenções financeiras, favores fiscais. Por conta dessa singularidade do convênio, de incentivar a participação da atividade privada na realização de serviços de interesse da coletividade, de modo a cooperar com os poderes públicos na consecução da sua finalidade institucional, fica descartada com a devida vênia qualquer sinonímia com os contratos em geral, em especial com os contratos de prestação de serviço. Com isso, não se mostra, a meu juízo, juridicamente sustentável a tese de o equiparar aos contratos de prestação de serviço, nos quais se encontra subtendida a conhecida terceirização de mão de obra, não se viabilizando a aplicação do item 4 da súmula 331, com o propósito de atribuir aos poderes públicos a responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas deixados pelas pessoas jurídicas, ainda que de direito privado, que é caso tenha celebrado com aqueles convênio para prestação de serviço na área de saúde. Traga-se ainda a colação, pelo mesmo critério da simetria desta feita legal, as normas dos incisos 10 e 11 do artigo 18 da Lei 8.080/90, pelas quais se observa que a responsabilidade ali atribuída à entidade pública conveniente restringe-se à avaliação, controle e fiscalização da execução de serviços de saúde. Não se estende para o controle e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela instituição conveniada, até porque tais normas demandam interpretação meramente declarativa, subtraindo desse modo o pressuposto da responsabilização a título de culpa invigilando da administração pública. Tendo por norte a particularidade do convênio firmado entre os poderes públicos e as entidades privadas na área de saúde, em que ressai altaneira a sua finalidade social, resulta constitucionalmente vedado, a meu ver, o convolar em simples contrato de prestação de serviço para a responsabilização das entidades públicas, sequer a pretexto de algum desvio de autuação das empresas conveniadas, cujas implicações legais devem recair exclusivamente sobre as pessoas responsáveis pela sua criação e gestão. Esse posicionamento de o convênio para o fomento da execução de serviços públicos por entidades privadas na área de saúde, sem que tal caracterize a hipótese de terceirização e, por conta disso, acarrete a responsabilidade subsidiária do poder público conveniente, acha-se, inclusive, esboçado na jurisprudência dessa Corte. É o que se pode observar da orientação paradigmática do precedente jurisprudencial número 185 da SD1, segundo o qual o Estado-membro não é responsável subsidiário solidariamente com a associação de pais e mestres pelos encargos trabalhistas dos empregados contratados por estas últimas, que deverão ser suportados integral e exclusivamente pelo real empregador. Tendo a decisão rescindendo, firmado o posicionamento de que a celebração de convênio de prestação de serviço na área de saúde impõe a responsabilidade subsidiária do município, autor da rescisória, pelas obrigações trabalhistas dele decorrentes, agiganta-se, a meu ver, a violação direta e literal da norma do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição, sobretudo após a nova redação dada ao item 4 da súmula 331, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ação direta de constitucionalidade número 16/2007. Na ocasião, aliás, os ministros do Supremo Tribunal se pronunciaram pela constitucionalidade do artigo 71 e seu parágrafo único da Lei 8.666, tendo havido, no entanto, consenso de que o Tribunal Superior do Trabalho não poderia generalizar as hipóteses de responsabilização subsidiária da administração pública, devendo investigar com mais rigor se a inadimplência da empresa, sublinho, contratada por meio de licitação pública, teve como causa principal a falha ou a falta de fiscalização pelo órgão público contratante. Com essas breves considerações, senhor presidente, eu estou julgando procedente, como julgara na SD2, a ação rescisória por violação do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição, desconstituindo o acordo prolatado pela terceira turma desta Corte, no processo número tal, e em juízo rescisório proferir novo julgamento, dar provimento ao recurso revisto para excluir a responsabilidade subsidiária
atribuído ao município de Belém. É como votei na SDI2 e como voto agora, senhor presidente. Tomo votos. Ministro Brito Pereira, como voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, acompanho o ente ministro relator por entender que o município da espécie funciona como uma caixa de passagem desses recursos, senhor presidente. Acompanho. Ministra Maria Cristina Peduzzi, como voto, Vossa Excelência. Eu acompanho integralmente o voto proposto pelo ministro relator. Ministro Renato de Lacerda Paiva, como voto, Vossa Excelência. Com a divergência, senhor presidente. Vossa Excelência julga improcedente o pedido de rescisão. No próximo bloco, você vai ver o voto divergente do ministro Emanuel Pereira e por que, para ele, a responsabilidade subsidiária tem que ser a do tomador de serviços. É daqui a pouco. Não saia daí. Até já.